Nessa história toda de mídias sociais e tal, não existe mágica, existe lógica. Quem não tem competência não se estabelece. Quem que fica no mercado? Quem tem competência. O que o empreendedor geralmente faz sem o conhecimento? Ele quer falar daquilo que ele vende. Só que quando ele entra no Instagram pra falar daquilo que ele vende, ele tá fazendo panfletagem digital. E a galera não tá interessada nisso. O episódio de hoje é para você que quer aumentar os seus resultados. E eu vou falar especificamente de como aumentar os seus resultados utilizando as mídias sociais. Meu nome é Marcelo Germano, eu sou o fundador e criador do método EAG, Empresa Autogerenciável. E eu tenho aqui comigo... Rafael Kiso, fundador e diretor de marketing da MLabs. Show de bola! Olha só, Rafael, obrigado por ter vindo. É uma honra ter você aqui e a gente espera entregar bastante conteúdo para o comandante que está assistindo a gente ali. A gente tem um público de empresários e eu acho que agora é hora da gente fazer alguns mitos, mostrar como performar nesse ambiente, né? Tem muita gente performando nesse ambiente, criando coisas incríveis e tem muita gente que ainda não aprendeu a navegar nesse ambiente. Então a gente vai falar do ambiente das mídias sociais, tá? Boa. Eu tô aqui, comandante, olha só, Rafael Kiso, ele é fundador e CMO da MLabs. Ela é uma plataforma, ela é líder de mercado em gestão de mídias sociais. Ele vai explicar um pouquinho o que ele faz. Tem mais de 21 anos de carreira no mercado digital. Aliás, ele começou numa época anterior ao estouro da bolha.com, né? Ou ele começou bem na época do estouro da bolha.com. Um pouquinho antes. Um pouquinho antes, né? Às vezes você está no lugar errado, na hora errada. Enfim, era um momento não muito bom. E ele me contou um pouco da história dele. Você vai ver como a gente tem que ter resiliência, né? Todo mundo vê as pingas que a gente toma, mas não vê os tombos que a gente leva. Ele estava me contando aqui. E além disso, ó, acabei de receber, ele é um autor best-seller desse livro. Se você estiver assistindo aqui no YouTube ou vendo no vídeo no Spotify, é o livro, ele vai explicar a palavra, o que significa Unbound Marketing. Como construir uma estratégia exponencial usando o marketing em ambiente digital. E assim, né? Você que é empresário, que não está no ambiente digital ainda, você está mais do que atrasado, né? E talvez você tenha dúvida se o teu negócio é do ambiente digital ou não. Eu posso te afirmar, tá? Com 99,99% de chance, não importa o que você faça, o ambiente digital vai alavancar o seu negócio. Depois, o Rafael confirma se é 99,99%. Então, 21 anos de carreira, autor desse livro, Como Construir uma Estratégia Exponencial, né? E além de outros títulos, né? Ele tem o best-seller Marketing na Era Digital, em coautoria com a Marta Gabriel. Vou trazer ela aqui para conversar com a gente. Enfim, e outros livros. Então, trouxe... Rafael, eu queria que você se apresentasse aqui pro comandante que está ouvindo aqui. Acho que vai ser um bate-papo onde a gente vai entregar... Vamos entregar muito, sim ou não? Sim. Vamos entregar bastante. Que legal, tá? Se apresenta, conta um pouquinho dessa história que você contou para mim antes da gente começar, como você começou, as Legal. crises que você enfrentou, e depois a gente vai pegar e trazer aqui pro assunto Instagram. Tem uma pergunta aqui sobre Instagram que eu queria que você ajudasse aqui a responder, tá? Conta um pouquinho pra gente a tua Boa. história. Bom, a primeira honra é toda minha de estar aqui com o grande comandante. Obrigado. E assim, acima de tudo, sou empreendedor, assim como todos que estão aqui vendo e assistindo a gente, né? Eu comecei ali cedo, como você comentou, em 99, 2000, pré-tal da bolha da internet. Vivenciei essa história toda, foi a primeira grande crise, digamos assim, que eu vivenciei. Já começou Já começou no olho na do turbulência. furacão, na turbulência. E assim foi, ao longo da primeira década ali do ano 2000, fui desenvolvendo essa empresa que, na verdade, era uma empresa de programação de sistemas para a internet, né? Tivemos grandes clientes aqui naquele momento. E nessa década, a gente se tornou parceiro de tecnologia de grandes agências de publicidade no Brasil. Foi onde eu tive ali meu primeiro contato com marketing, com comunicação, com publicidade, porque até então eu era o cara de lógica, de exatas, de programação e tudo mais, né? Tecnologia e tudo. E foi quando eu vivenciei essa história e comecei a buscar mais conhecimento sobre esse outro universo, para fazer essa fusão, de fato, entre tecnologia e marketing. E assim, eu transformei aquela empresa, inicialmente de programação, em uma agência de publicidade digital, no ambiente digital, focada, especializada nesse ambiente. Assim, a gente conquistou grandes clientes, a gente cresceu pra caramba, nos tornamos uma das maiores agências digitais do país, com grandes contas nacionais e internacionais. Ali, por volta de 2012, a gente vivenciou uma outra crise, que foi a crise do dólar. Lembra a história da marolinha, né? Que não ia chegar aqui. Chegou, bateu aquela crise do dólar e a gente estava usando um monte de ferramentas gringas em dólar. Naquele momento não tinha nenhuma alternativa brasileira
para reduzir o custo do negócio, né? Afinal de contas, ninguém ali estava blindado ao que estava acontecendo, né? Lá fora. O mundo inteiro sofreu naquele momento, né? Eu lembro que a gente, em 2011 eu fui morar nos Estados Unidos. O dólar, quando eu cheguei, eu fui em março, fiquei até outubro, né? Quando eu cheguei lá, o dólar era 1,50. Quando eu saí, tava quase 2. Quando eu voltei pro Brasil, tava quase 2. O que já era um aumento considerável, Sim. né? E aí, em pouco tempo, ele bateu em 3, né? Então, e aí, enfim, foi exatamente. só para cima, né? Daí não voltou mais. Imagina, né? Duplicar, triplicar os custos que você tem em ferramenta, em gestão de alguma coisa dentro de casa. Tá recebendo em real e tá pagando em dólar. Exatamente, exatamente. Então a gente foi procurar alternativa, não tinha nenhuma. Foi ali que nasceu a primeira ideia de desenvolver a MLabs, que é essa ferramenta online para que qualquer negócio consiga entrar ali no Instagram, no Facebook e criar ali, agendar o seu conteúdo, ter uma boa presença. Nasceu a primeira ideia. Eu cheguei até ir para o Vale do Silício para validar essa ideia. Para quem não sabe, o Vale do Silício, Califórnia, estado de Califórnia, Estados Unidos, onde naquele momento todas as grandes empresas de tecnologia estavam concentradas lá. Essa história da startup, né? A história da startup estava lá, não tinha essa cultura aqui no Brasil, então fui validar lá. E eu volto um pouco frustrado, porque ninguém acreditou naquela ideia, falando, poxa, você quer ajudar os pequenos negócios no Brasil a entrarem nas mídias sociais, né? Porque essa foi nosso grande propósito para criar a MLabs. Pô, eu posso, será que eu posso ajudar os pequenos negócios a terem resultados através das mídias sociais, assim como os grandes têm? Porque as mídias sociais são muito democráticas. Você não precisa pagar para entrar no Instagram, né? Para criar um perfil e tudo e começar a ter algum resultado. Então ali se tornou aquele nosso propósito. Só que o investidor estrangeiro falou, cara, você quer ajudar esse pequeno no Brasil, esse pequeno no Brasil muitas vezes confunde finanças pessoais com profissionais, vai deixar de pagar a sua ferramenta para pagar a conta de água, né? Então ninguém acreditava nessa tese para o pequeno. E aí eu voltei, um pouco frustrado, mas na conversa ali com meu irmão, que era meu sócio na época, e a gente falou assim, pô, eu acredito nesse negócio, acho que a gente tem que investir nesse negócio, a gente investiu no nosso próprio bolso e fomos ali durante 1 ano, 2 anos investindo, e nasce a MLabs em agosto de 2015. Né? No primeiro momento, nos 2 primeiros meses, de fato a gente não conseguiu ter o resultado que a gente gostaria de ter. Mas a gente relembrou, poxa, a gente, enquanto agência, tem uma dor de gerenciar múltiplos clientes em várias plataformas de mídias sociais. Vamos primeiro procurar outras agências. Em vez de tentar já chegar no pequeno, vamos procurar outras agências. Aí foi casamento perfeito, né, naquele momento. E aí no nosso primeiro ano a gente vendeu para muitas agências. A gente conseguiu muitas agências ali assinantes da MLabs, o que ajudou muito a nossa evolução. No segundo ano a gente já estava pagando os custos da MLabs. Aí do segundo ano para o terceiro ano a gente já conseguiu tirar a MLabs de dentro dessa agência e a MLabs começou a ter a sua vida solo, né, a sua carreira solo e se tornou um negócio grande, chegando em 2019 a mais de 100 mil clientes. Atualmente tem um pouco mais de 130 mil clientes da MLabs, recorrentes, né, ativos e tudo usando a plataforma. Então, essa foi a nossa história ali muito rapidamente, né? Você ficou 2 anos para poder atingir o ponto de equilíbrio, Exatamente. né? Só colocando dinheiro, lidando com essas frustrações. Por que eu fui fazer isso? Para atingir o ponto de equilíbrio, não para ter o retorno sobre o investimento, é só para conseguir pagar as contas que a gente estava tendo naquele momento, né? A gente levou mais 1 ano para conseguir ter o retorno sobre o investimento. Aí dali para frente a gente conseguiu um investimento que, obviamente, né, todo o negócio já estava estruturado, estava lucrando, então a gente já tinha os dados e os números todos saudáveis, que pro ponto de vista do investidor já era uma raridade na época, né? Porque a maioria das startups estava precisando de dinheiro para pagar a conta, né? Tava queimando dinheiro. E a gente não. Então, assim, a gente conseguiu um investimento muito rapidamente. Primeiro foi a Domo Invest, que entrou com 15% do negócio, e mais adiante a gente teve a entrada da Stone. Todo mundo conhece aí da maquininha, né? Que tá aí, Big Brother. A Stone entra e tá com a gente como sócio investidor também no negócio. Que legal, que legal. E você me contou aqui uma passagem, né? Que quando 2021 teve uma mudança, né? E aí você estava com 200 mil clientes e nessa mudança você teve que se reinventar de novo. Conta verdade. Um pouquinho essa história aí. Isso é um ponto muito legal para os empreendedores, porque quando você monta um modelo de negócio, você não está blindado. Principalmente um modelo de negócio que depende de terceiros. E no caso da MLabs, é um negócio que depende muito de terceiros. Quem são esses terceiros? É o Facebook, é o Instagram. Então, naquele momento, quando a MLabs foi criada, ela tinha as conexões oficiais e homologadas
pelo Facebook, pelo Google, né, no caso do YouTube, pelo Twitter e tudo mais. Só que o Instagram em si, e para quem não se lembra, o Instagram foi comprado pelo Facebook. Então o Instagram em si ainda não tinha uma porta oficial de programação para que outras plataformas pudessem se conectar a ela. Então a gente criou uma própria tecnologia para simular o seu celular, para poder postar por você num dia e no horário que você quisesse. Porque a grande facilidade da MLabs é essa, né? É você poder estar dormindo e postando ao mesmo tempo. Tá? Poder estar de férias ou final de semana. E ele e vai ele vai lá de e acordo trabalha com com você. programa. Exatamente. Então a gente desenvolveu essa tecnologia. Só que em janeiro de 2021... Deixa eu só fazer uma pausinha aqui, Uhum. porque para mim é muito óbvio o que o MLabs faz. É muito óbvio, né? Mas talvez quem esteja ouvindo a gente não sabe exatamente o que o MLab faz, né? Uhum. Então, só para a gente colocar aqui, deixar clareza aqui para quem está ouvindo a gente. Turma, todo mundo que tem um Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, a gente tem ali os conteúdos, as publicações. Você pode agendar, programar essas publicações para entrar num dia e horário, e o MLabs faz isso por você. Você não precisa estar lá no seu celular, ao vivo, postando, né? Você não precisa falar, ai, esqueci que eu não fiz um stories aqui, deixa eu fazer um story. Ai, hoje eu não fiz nenhum post, peraí, deixa eu entrar fazer o post. Você já deixa tudo programado. Você pode deixar tudo programado com antecedência, e tem muitos negócios que querem postar finais de semana, à noite, madrugada, ano novo. Então você tem várias situações em que deixar tudo programado te dá um alívio, uma paz mental, né? E muitos times trabalhando juntos também. Então, você tem agências trabalhando com clientes. Então, é muito bom você ter essa ferramenta que centraliza essa gestão das mídias sociais. Além da programação, a MLabs também te dá os dados. O que aconteceu com o seu post? O que está funcionando? O que não está funcionando? Etc. E ajuda muito você a entender os resultados ali das suas mídias sociais, né? Então, naquele momento, em janeiro de 2021, o Instagram não tinha essa porta oficial. E a gente criou essa tecnologia. Até 2021, né? E aí eles criaram em 2021. Só que eles criaram com pouquíssimos recursos que a gente já tinha criado quase tudo. E para a gente se adaptar a essa porta oficial, a gente teria que abrir mão de toda a tecnologia que a gente tinha criado. Imagina para o empreendedor. Porque na minha cabeça, Germano, o empreendedor ele tem que resolver os problemas dos clientes. Obviamente dentro da legalidade, né? Dentro de tudo isso. Não é isso que a gente está discutindo. Então, eu como empreendedor... eu estava ali para ajudar os meus clientes. Pô, o cliente precisa dessa tecnologia, eu desenvolvi essa tecnologia, estou ajudando ele. Tá tudo certo, tudo legal. Só que, obviamente, o Instagram é uma empresa privada. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode mudar a política, pode fazer o que quiser. E naquele instante, a gente estava conectado com o Facebook oficialmente. E aí foi pela via do Facebook que eles chamaram a nossa atenção. Então, MLabs, enquanto você não se adapta, você também não pode trabalhar com o Facebook. E aí a gente sentiu, né? Porque, puxa... a gente já estava conectado com o Facebook. Então... você tinha um problema, a gente fala, né? Quando o cliente tem uma dor latente, né? Um desejo ardente de resolver aquilo, ali você tem uma oportunidade. Então, você tinha os clientes, 200 mil clientes, com uma dor latente. Você resolvia esse problema e, de repente, o Instagram fala, ó, o jeito que você resolve esse problema aqui mudou e você só vai poder resolver 1/3 do problema. Foi mais ou menos isso. Mais ou né? menos isso. Você só vai poder resolver 1/3 do problema. Aí você olha e fala assim... eu tenho um cliente que comprou a solução completa. Agora eu vou virar para o cliente e vou falar para ele, não, agora você só vai ter 1/3. Imagina a situação, né? Você já ter vendido algo e a pessoa fala, pô, mas você vai tirar... eu só comprei MLabs por causa disso, né? Bom, mas a gente não teve muita escolha, então a gente foi lá e se adaptou. E nessa adaptação a gente perde quase 100 mil clientes nessa situação, né? Então, imagina para o empreendedor a dor de cabeça que não é perder faturamento, fora estorno, né? A gente teve que se tornar muita gente que já tinha acabado de assinar a MLabs, a gente teve que se tornar fora toda a gestão de crise que naquele momento aconteceu. Mas a gente sobreviveu, a gente conduziu bem, hoje a gente tem uma relação super saudável com a Meta, estamos integrados oficialmente com o Instagram, então o Instagram também foi evoluindo ao longo do tempo. E ele foi liberando esses recursos ao longo do tempo, então hoje a MLabs, passado esses anos todos, hoje a MLabs tem todos os recursos e está tudo certo, então hoje não tem nenhum problema. Mas tem um detalhe, né? A gente está em 2024, isso aconteceu em 2021. Hoje, apesar de ter todos os recursos, o que você tinha em 2021 ainda era melhor do que o que você tem hoje. Ah, sim, né? Sem dúvida. Porque a gente depende deles, né? Então, essa história, né? Enquanto eles não querem liberar os recursos, por conta das estratégias deles, a gente tem que se limitar ao que eles liberam, né? Então, por exemplo, não dá para você agendar um Stories com um link. Essa é uma dor muito grande. Pô, mas não dá para agendar Stories com link? Não dá ainda.
Dá pra Se agendar stories, mas não com link. você quiser colocar um stories para um clique, um link para vender alguma coisa, enfim, Exatamente. tem que ir lá e fazer na mão. É. Então, assim, a gente sobreviveu, se recuperou, foi importante pra gente hoje, né? Obviamente, depois de tudo resolvido, foi importante pra gente ter passado por tudo isso. Te deu casca, né? Deu casca, deu experiência, foi importante, até para o investidor. Foi um teste importante, porque a tese foi validada naquele momento. Porque a nossa tese era, a gente não depende só do Instagram, a gente opera em todas as plataformas de mídias sociais. Naquele momento foi a hora da verdade. Será então mesmo que se você não tiver Instagram, o negócio sobrevive? E a gente conseguiu sobreviver, né? Obviamente que o Instagram tá com a gente, mas naquele momento 100 mil ficaram. A gente tinha 200 mil, 100 mil ficaram. E esses 100 mil que ficaram viam valor no resto. E depois, quando o Instagram voltou, a gente voltou também a ter os clientes que davam valor para o Instagram. Legal. Eu tenho uma pergunta aqui, que normalmente são perguntas que eu não faço, né? Mas o dono de empresa, o empreendedor, ele sofre de um negócio que a gente chama solidão do poder, né? Então você tá ali tocando seu negócio, tá você, tá teu sócio ou seus sócios, estão tocando o negócio, toma decisão, cresce, faz um monte de coisa, mas eventualmente a gente cata uma turbulência no meio do caminho, e na hora que a gente cata a turbulência, a gente tem que tomar decisões, e nessa hora, normalmente, a gente tá sozinho, né? O que te ajudou nesse momento a tomar as decisões difíceis que você teve que fazer, né? A gente chama em inglês turnaround, uma recuperação, uma reengenharia do negócio, né? Como que você fez para lidar com isso? Você teve ajuda de alguém, um conselheiro, alguns... O que te deu suporte nessa hora para você fazer essa virada, se manter no jogo e voltar a crescer do jeito que você está crescendo hoje e expandindo o negócio do jeito que você está expandindo hoje? Bom, acho que como empreendedor, você já tem que ter uma resiliência natural. Eu não acho que qualquer um pode ser empreendedor se você já não tiver uma pequena resiliência. Então, eu já tive outros problemas, já era empreendedor de outros negócios, então não era o meu primeiro negócio, né? Isso foi importante. Bom, segundo, 2 sócios que estavam junto comigo, então isso é muito importante. Nessas horas, os sócios são importantes de fato. E a Stone. Então, a Stone deu um suporte muito grande pra gente. Deu uma segurança pra gente, inclusive, muito boa. Porque a Stone estava com os advogados, estava com a turma toda deles, estavam com, assim, era uma operação grande. Muita gente envolvida, né, no Brasil e fora. Então, a gente ficou muito mais confiante em sentar numa mesa e conversar e tal com todo mundo e tomar as decisões. É óbvio que 90% das decisões estavam do nosso lado aqui, né? Porque a palavra final era nossa. O que a gente queria fazer no final da história. Então, assim, tivemos apoio e a própria Stone, como cultura, é uma cultura de empreendedores. Então, dentro de casa mesmo, né? O intraempreendedorismo muito forte, todo mundo envolvido é empreendedor. Eles se colocaram, de fato, como sócios e não como investidores. Isso foi fundamental. Então, pra gente, fica aqui minha eterna gratidão pela Stone e pelo apoio que eles deram. Interessante que as pessoas falam que sócio, né, tem muitas crenças em relação à sociedade, e aí a gente vê o valor que tem, né, nessa hora de tomar a decisão, porque a vida do empreendedor, ela exige tomar decisão, e se você é um empreendedor solo, tomar decisão sozinho é cada vez mais difícil, né? Que Sim, legal. cara, sim, sem dúvida. Que legal, que legal. Show, meu, parabéns por essa história incrível que vocês fizeram, estão expandindo, tem outra empresa agora que vocês adquiriram. Muito, mas muito legal essa história. 130 mil clientes, não é qualquer pessoa que tem 130. Comandante, já pensou você com 130 mil clientes na sua empresa te pagando recorrentemente, todo mês, né? Um ticket, né? A previsibilidade e as possibilidades que você tem. Incrível. E aí, isso te deu, é lógico, né? Trabalhando com Instagram, trabalhando com plataforma, isso te deu se aproximou da Meta, que é a empresa do Facebook, do Instagram, que é a dona do Facebook e Instagram. Isso te deu um conhecimento muito grande sobre Instagram, e você hoje é uma referência nisso, enfim, em falar sobre Instagram, não só sobre Instagram, mas sobre mídias sociais. Você entende a engenharia que tem por trás disso, né? E hoje eu vejo as pessoas falando que o Instagram, as mídias sociais, né? Tem mídia que está entregando mais, tem mídia que está entregando menos, e as pessoas entram em desespero. É verdade isso mesmo? Tem mídia que está crescendo, enquanto isso tem umas que estão diminuindo, o engajamento diminuiu. Isso está acontecendo. E o que eu faço com isso, né? Como que eu aumento esse engajamento?
De fato, é verdade que as pessoas estão desesperadas. Todo dia chega gente no meu Instagram perguntando: e aí, Kiso, tá caindo mesmo o alcance, o engajamento? Bom, o fato é que sim, mas tem uma lógica do porquê disso. Porque, na verdade, por exemplo, o Instagram, quando ele começou aqui no Brasil, assim como outras plataformas, como o TikTok, quando começa, você tem mais gente vendo do que gente criando conteúdo. Muita gente entra porque é aquela euforia, né? Deixa eu entrar nesse... É igual foi o Threads, né? Igual foi o Clubhouse. Muita gente entra, quer ficar ali olhando, quer ver observar o que está acontecendo, o que as pessoas estão fazendo. E pouca gente está criando. Esses poucos que estão criando, no começo de vida dessas plataformas, têm alta visibilidade. Porque se tem pouca gente criando e muita gente vendo. E a base é o conteúdo. E a base é o conteúdo, então eles acabam ganhando muita visibilidade, porque o Instagram quer distribuir conteúdo para reter as pessoas. Então a galera ganha alta visibilidade no começo. Conforme o Instagram cresce, e ele chega, vamos dizer assim, num teto, onde ele não consegue crescer mais tão rapidamente assim, o que começa a crescer só? Só concorrência. Só concorrência de gente criando conteúdo, achatando o alcance médio de todo mundo. Então isso é previsível, isso é cíclico e acontece com a maioria das plataformas. Aconteceu com o Facebook, inclusive, né? Hoje, se a gente olhar o Facebook hoje tem um alcance muito, muito baixo em relação ao que ele já foi um dia. Engajamento, mesma coisa. O Instagram está indo para a mesma direção. No entanto... Deixa eu só te interromper aqui. Eu estudei isso, sei lá, por volta de 2010, 2011, 2008, eu fui fazer uma pós-graduação e eu aprendi lá, é uma lei do mercado. Quando você vai estudar microeconomia, tem um negócio que fala, no longo prazo, na concorrência perfeita, o lucro econômico tende a ser igual a zero. E muitas vezes, quando a gente fala, no longo prazo, o lucro econômico tende a ser igual a zero, as pessoas não entendem. Não entendem, por exemplo, o que é concorrência perfeita. Então, o que acontece? No cenário, no ambiente que a gente vive, cada vez mais a gente caminha para um lance chamado concorrência perfeita. Porque antigamente, para a gente fazer um negócio, sempre tinha uma barreira de entrada. Então, para você ter uma loja no varejo, você tinha que estar na melhor avenida. E a melhor avenida custava caro. Uhum. Né? Era ponto, era aluguel, não era todo mundo que podia estar lá. Então, isso criava uma barreira de entrada. Né? Na concorrência perfeita, você não tem barreira de entrada. Qualquer um pode entrar a qualquer momento. Né? E o mundo tende a cada vez mais. Qualquer um hoje pode começar um negócio a partir do celular. Não precisa muito mais do que isso. Dá para começar um negócio. E aí é o que você falou. Você começa um negócio, esse negócio vai dar um lucro gigantesco. Deu um lucro gigantesco. Não tem barreira de entrada. Vai entrar um monte de gente. Entrou um monte de gente. Aí tem uma frase que eu gosto. Ela é uma frase que ela é quase que um soco no estômago. Né? Que ela fala, quem não tem competência não se estabelece. Então, no longo prazo, começa a entrar um monte de gente, achata, né, o teu alcance, achata a tua possibilidade de lucrar muitas e muitas vezes e ter um retorno muito acima da média. E aí, naturalmente, né, a gente fala que a natureza se encarrega, vai filtrando, natural. Tem uma seleção natural, vai filtrando e vai sobrar gente performando, né? E aí, quem não tem competência não se estabelece. Quem que fica no mercado? Né? Quem tem competência. E aí, para jogar esse jogo, tem que desenvolver as competências. Né? Então, pensando nisso, a concorrência achatou, está entregando menos. Qual é a competência que o criador tem que utilizar para continuar engajando, para continuar entregando, para performar neste cenário que deixou de ser um cenário onde é mato alto, qualquer um ganha dinheiro. Agora, Perfeito. Você tem que ser bom para ganhar dinheiro. O que precisa? Qual é a lógica que tem por trás disso para quem quer continuar performando? E tem empresário que nem usa isso ainda, né? O que ele precisa fazer para entrar nesse ambiente e performar e fazer um jogo de alto nível? Não, excelente analogia e você fez a leitura perfeita, porque neste momento o Instagram não é para amadores. O Instagram é para profissionais e realmente vai sobreviver somente quem sabe criar um bom conteúdo. O que é um bom conteúdo? Então, quais são as competências que você precisa ter para fazer um bom conteúdo hoje? Porque isso pode ir mudando ao longo do tempo. Hoje, um conteúdo bom, ele de um lado, ele é pessoal. O que é pessoal? Tem alguém aparecendo. Você, provavelmente, né? Por que tem que ser você? Porque se você vende alguma coisa, você deveria ser autoridade naquilo que você vende. Então, quando você aparece, você dá muito mais peso
e a sua linguagem e tudo mais dá mais segurança para as pessoas que estão assistindo ou vendo. Então você aparece, seja numa imagem ou seja num vídeo. Então ele é pessoal. Ele é pessoal também porque você vai ao encontro de uma dor, de uma necessidade ou desejo existente daquele seu público-alvo, daquele seu perfil de cliente que você quer atingir. O que significa isso? É você descobrir quais são as principais dores que essas pessoas têm que eu posso resolver com conteúdo, em primeira instância. Não é nem com o seu produto ou seu serviço ainda. Por quê, Germano? Porque ninguém entra na mídia social para ver propaganda, certo? A galera entra na mídia social para se relacionar com outras pessoas. Mídias sociais são sociais. Portanto, é sobre conversas, em primeira instância. Então, você, nesse lado pessoal, você tem que entrar numa conversa existente ou criar uma conversa que seja relevante para as pessoas. Entrar numa conversa existente é saber o que elas já estão procurando, o que elas já estão falando. E se você conseguir entrar naquele assunto com a sua expertise, com a sua competência e tudo mais, e falar sobre aquele assunto, deixando claro por que você é a melhor pessoa para falar sobre aquilo, você deve ganhar espaço, provavelmente atenção. Então isso é ser pessoal, é ser uma autoridade ali. Do outro lado, é realmente ser relevante. O que é relevante nesse assunto, nessa competência? É criar alguma coisa que seja útil, que ajude as pessoas a economizar tempo, ajude as pessoas a economizar dinheiro. Sabe quando você entra num post e você sai melhor do que você entrou? Você fala, puxa, eu aprendi alguma coisa, é intelectualmente interessante. Óbvio que as mídias sociais, na grande maioria das vezes, TikTok ou Reels, ele vai servir para entretenimento. As pessoas entram porque elas querem passar um tempo. Só que nem é por isso que você tem que estar lá fazendo dancinha. Você pode aproveitar aquele mesmo espaço para passar uma informação de uma forma educativa, de uma forma que, de alguma maneira, chame a atenção das pessoas. É o tal do infotenimento. Entretenimento nem sempre é humor, nem sempre é dancinha, né? Até um filme de terror é entretenimento, documentário é entretenimento. Então, a gente pode usar técnicas de entretenimento para passar uma informação. Porque se você tiver um conteúdo que seja da NASA, se você não souber chamar atenção primeiro, não adianta. Ninguém nem vai ver o seu conteúdo. Então, você pode ter gastado horas criando alguma coisa, achando que aquilo é excelente. Se você não souber chamar atenção primeiro, tá fora do jogo. E hoje, competência, obviamente, tem a ver com vídeo, tem a ver com você ter um pouco de desenvoltura em frente das câmeras. Primeiro, perder o medo, né, de aparecer. Isso daí é uma coisa que deve travar muitas pessoas. Sem dúvida. Isso é uma coisa que deve travar muitas pessoas. Vamos segurar um pouquinho aqui, a gente volta pro vídeo. Eu queria fazer uma pergunta, né, dando um passo para trás aqui, fazer uma pergunta. Primeira coisa, eu queria fazer uma observação, né? As mídias sociais, elas fazem com que a gente provoque impacto na vida das pessoas. E uma das coisas que acontece quantas vezes eu não vi uma frase, uma única frase. Não importa se tem contexto, não importa se tem explicação, não importa se tem um passo a passo, tem como. É uma frase. Que quando eu cato aquela frase, eu falo, é isso. E aí aquela frase faz com que eu mude alguma coisa e aquilo me deu resultado. E inúmeras vezes isso já aconteceu. Para mim, de ter resultado, de ver alguém falar alguma coisa, de ver alguém escrever alguma coisa, de ver alguém fazer alguma coisa, eu olho e falo, essa frase aqui fez uma diferença gigantesca, né? Então isso acontece, eu como consumidor. E eu como criador de conteúdo, eu ouço muito na rua. Marcelo, uma vez você falou, eu nem lembro que eu falei aquilo, porque a gente produz conteúdo todo dia, sim, né? Enfim, uma vez você falou isso mudou minha vida. Eu ouço muito isso. Então, só pra gente entender o impacto que isso tem, é importante. Por isso que o conteúdo ser relevante às vezes é uma frase que você coloca, aquela frase que você coloca gera um impacto em quem está ouvindo, né? Não precisa ter 200 páginas de conteúdo, é só uma frase e ela vai provocar uma mudança. Isso tem a ver, Germano, com você falar mais daquilo que você sabe e menos sobre aquilo que você vende. O que o empreendedor geralmente faz sem o conhecimento? Ele quer falar daquilo que ele vende. Só que quando ele entra no Instagram para falar daquilo que ele vende, ele tá fazendo panfletagem digital. E a galera não tá interessada nisso. A galera quer pular. Quando você entra no YouTube e aparece o propaganda, você espera 5 segundos para pular. É mais ou menos a mesma coisa. Quando o empreendedor já entra querendo falar do negócio dele. Ninguém quer prestar atenção naquilo, pula. E quando você tem esse sinal do próprio usuário para o Instagram, de que ele não está prestando atenção no seu conteúdo, o próprio Instagram vai entendendo, esse perfil não é relevante. E aí ele para de entregar o seu conteúdo. Então, por isso que é tão importante, em primeira instância, você participar das conversas ativamente, falando daquilo que você sabe, ensinando as pessoas, ajudando as pessoas, ou transformando a vida delas através do seu conteúdo em primeira instância. Que legal.
Mais uma pergunta, né? E a gente volta aqui para essa questão do vídeo e das crenças, né? Você falou que as pessoas, né, elas vão se conectar com pessoas, né? E então você tem que eh, aparecer, vídeo, estava falando de o conteúdo tem que ser, você tem que se tornar um especialista, algo que possa ajudar a pessoa a ganhar tempo, economizar dinheiro. Mas eu entendo, e se eu tiver errado, você me corrige. Eu acho que as pessoas se conectam com os valores, né? Então, por exemplo, se eu sou um bom pai, né, e eu valorizo o meu tempo com os meus filhos, eu vou ter um monte de gente que vai se conectar com isso. Vai falar, pô, Marcelo valoriza o tempo com os filhos, né? Ela se conecta com isso, com o que a gente faz. Então, por exemplo, eu vou lá, faço um post e falo, o que que eu faço para garantir que eu vou ter minhas férias? Chega o começo do ano, como para mim, estar com os meus filhos é a coisa mais importante, com minhas filhas é a coisa mais importante, eu bloqueio minha agenda para tirar férias com as crianças, para ter o tempo com as crianças, e eu faço minha agenda em torno dos meus filhos. Pronto. Um pai ou uma mãe que se conecta com isso vai se conectar comigo. Por quê? Porque é um valor, Uhum. né? Qual a importância dos valores no criador de conteúdo? Como que ele expressa os valores dele? Por exemplo, eu treino. Todo dia eu vou lá e faço um post, um stories do meu treino. E aí as pessoas que treinam ou que desejam isso, ela fala, pô, Marcelo, ele treina todo dia, né? Ele consegue. Então, isso tá ligado com os meus valores. Eu valorizo a saúde. O exercício, para mim, ele representa saúde. Como que o empresário pode pegar os valores dele, já que a conexão com as pessoas, né, é também através dos valores e colocar isso num conteúdo? Essa é uma pergunta muito boa, porque muita gente tem essa dúvida. Eu devo expor ou não devo expor a minha vida pessoal no Instagram? Se você tem um perfil profissional, não estou falando de perfil pessoal, porque perfil pessoal, obviamente que no perfil pessoal você vai falar o que você quiser. Mas quando você tem um perfil profissional, como empreendedor ou como representante do seu negócio, você tem que fazer um recorte daquilo que é interessante em termos de valores da sua vida pessoal, que vai te ajudar no posicionamento daquilo que você quer ter no mercado, do posicionamento como empreendedor ou como expert ou como especialista ou para dentro do seu negócio. Então, na minha visão, eu não colocaria tudo da minha vida. Eu escolheria como você provavelmente escolheu. O treino é importante, falar dos filhos é importante, como especialista em empresas, etc. Você acha que são valores importantes para que as pessoas, inclusive, comprem mais de você, porque elas vão se interessar por esses mesmos valores, né? Então, para quem vende riqueza, mostrar que tem um carro, mostrar a viagem faz sentido, porque senão ninguém acredita que a pessoa consegue torná-la rica também. Mas para quem não vende riqueza, não faz sentido você ficar expondo, ostentando, porque aquilo na verdade só vai atrair curioso que nunca vai comprar nada de você. Na verdade vai falar mal ainda, né? Vai só criticar. Então acho que tem que ter muito a ver com o seu posicionamento. Tem que ter a ver com aquilo que realmente faz sentido para te ajudar naquilo que é o seu negócio principal, né? Legal, legal. Eu me preocupo cada vez mais com as questões da gente colocar ali quais são os valores que a gente vive, né? Não necessariamente falando, gente, esse é o meu valor, Uhum. né? É porque o valor é uma coisa é o que você fala, outra coisa é o que você pratica, né? Então, você tem como, sem falar este é o meu valor, mostrar que você vive aquele valor no dia a dia. Então, pô, se eu amo o desenvolvimento pessoal, né? Se eu gosto de estudar, se eu gosto de me desenvolver, eu estou fazendo um curso, eu vou lá e posto que eu estou fazendo um curso. Eu estou lendo um livro, eu posto. Não para falar, né? Mas é porque eu vivo aquilo e isso conecta com as pessoas. Eu vou lá, faço um conteúdo falando sobre um livro que eu li, como eu apliquei aquilo na minha vida e como aquilo me deu resultado. E aí eu estou ali conectando através dos valores, né? Sim, não, Acho isso tem a ver com a sua vida de empreendedor. Então isso ajuda no posicionamento como empreendedor, né? Comandante, olha só, EAG tem que fazer. Se você quer melhorar os resultados da sua empresa, se você quer ajustar os problemas que você tem com o engajamento do seu time, com seus processos, enfim, com a gestão do seu negócio. Nós já treinamos mais de 7 mil donos de pequenas e médias empresas. A gente pegou um know-how, uma expertise sobre isso. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um diagnóstico da sua empresa para entender onde ela está, por que ela chegou lá e como fazer para mudar e o que mudar, né? Principalmente isso. Se isso parece interessante para você, vou deixar um link aqui. Clica nesse link, vai fazer o seu diagnóstico. Meu time vai entrar em contato com você e a gente vai te dar um plano de ação para você melhorar o resultado do seu negócio. Só você clicar no link que está por aqui. Se tiver QR Code, passa no QR Code e você vai poder ter o contato com o meu time. A gente vai ajudar você com um plano de ação. Tá esperando o quê? Clica aí. Você falou que a gente tem que saber chamar atenção e aí é sobre vídeo. Eu me lembro que numa época em que tudo não era
tão digital, onde a gente não conseguia alcançar tantas pessoas. Você estar diante de 100 pessoas, né, diziam, né, e ainda hoje dizem, que um dos maiores medos da humanidade é o medo de falar em público. Só que antes isso acontecia presencialmente. Você falava em público presencialmente. E Uhum. aí você tem um monte de crença em relação a isso, que tinha muita... Eu demorei anos e anos para poder criar coragem de entrar na frente de um grupo de 40 pessoas e poder falar. E a primeira vez que eu fui falar para 40 pessoas, eu tremia de medo. Eu acho que este mesmo medo que existia lá atrás, ele existe hoje no formato digital. Então vai ter muitos empreendedores que vão falar: "Ah, mas se tiver que gravar vídeo", eu já ouvi gente falando: "Cara, eu prefiro". O cara fez um trabalho, teve sucesso, não aceitou, não conseguiu lidar emocionalmente com ser criticado, e aí parou de fazer. Eu falo: "Cara, você tem que voltar a fazer". Ele falou: "Meu, eu prefiro morrer do que voltar a fazer". Então vai ter muitas pessoas que falam: "Cara, eu não quero aparecer na câmera". E aí? Bom, tem duas situações. Primeira situação que é verdade, né? Tem pesquisas que provam isso. As pessoas preferem muitas vezes morrer do que falar em público. Isso é verdade. Mas nessa situação, qual que é o grande problema na minha visão? É a sua segurança. Então, assim, você muitas vezes está inseguro do que as pessoas vão achar e se você está falando alguma besteira que alguém vai te confrontar. Essa é a grande questão em torno da história de falar em público também, né? Porque se você tem uma segurança, se você sabe o que você está falando e tal, pode ver que tudo muda. Quando você tem segurança, tudo muda. E por isso que eu geralmente recomendo começar falando daquilo que é a sua maior especialidade. Não tenta falar de uma maneira ampla dentro da sua categoria. Vamos dar um exemplo que é o meu exemplo. Né? Marketing. Eu não vou começar falando de marketing. É muito amplo. Realmente deve ter alguém muito melhor do que eu de marketing que vai me confrontar. Então já gera uma insegurança, né? Falar de marketing. Não, vamos descer um nível. Pô, marketing digital. Não, ainda é meio amplo. Vamos descer mais um. Marketing digital para a saúde, marketing digital para empreendedores, marketing digital para profissionais liberais. Aí você vai descendo até o ponto, falando, não, aqui eu tô na minha zona de conforto, aqui é onde eu estudei, aqui é onde eu faço todos os dias. Então, quanto mais você chegar naquilo que é a sua especialidade, naquilo que você tem absoluta segurança, comece por ali. Não tente falar já de cima, né? Comece falando lá de baixo e vá subindo aos poucos, conforme você vai se tornando uma referência. Porque o próprio feedback das pessoas nos comentários ou no inbox, né? Vai te dando também a segurança de que você não está falando besteira, de que as pessoas estão Curtindo, curtindo gostando. e, acima de tudo, como você mesmo comentou, que as pessoas estão sendo transformadas e que você está ajudando as pessoas no seu conteúdo. Então, é muito melhor você continuar fazendo do que você olhar só para si. É ver o impacto que você está levando para as pessoas que muitas vezes a gente nem sabe, né? Isso vai te alimentando nessa segurança. Então, começar de baixo, que é a história do subnicho para depois subir para o nicho, para depois subir para a categoria. Então, acho que todo mundo que está trabalhando, que tem um negócio, etc., tem uma especialidade. Tem ali algum ponto que você fala, cara, aqui eu manjo, aqui é onde eu tô seguro. Um Começa por ali. contador, ele vai manjar de DRE, um dentista vai entender de, enfim, da tecnicidade disso. Sim. Um médico, ele vai entender daquela área que ele é médico, que ele é especialista. Um mecânico, ele vai entender daquela área que ele é especialista, ele pode falar daquilo, né? Isso serve para qualquer profissão, para um engenheiro, para um agrônomo, para um eletricista, né? Para todo tipo de negócio, existe ali um conhecimento que a pessoa que domina aquilo pode falar, Sim. né? Não precisa ir num campo desconhecido, né? Porque num campo desconhecido você pode tomar tiro no peito, né? E aí é onde está a maior insegurança de todo mundo. É quando você tem que fazer palestra de alguma coisa que você tem que estudar para fazer a palestra. E aí fica realmente difícil, né? Porque você fala, nem eu manjo direito, como é que eu vou palestrar sobre isso? E o segundo ponto que eu ia comentar é, bom, beleza. Se realmente diante disso você ainda não tiver condições de fazer o vídeo por N razões, você pode contratar um creator, que é diferente de um influenciador, onde você vai lá contratar um influenciador para fazer uma publicidade, paga, etc. Não, contratar um creator é contratar alguém que tem essa desenvoltura já no TikTok, no Instagram, que já sabe fazer, se filmar, editar, etc., para ser um representante, um criador de conteúdo para o seu negócio. Então você não precisa ser o principal porta-voz do negócio, mas você pode ter alguém que crie para você. Vou dar um exemplo no caso É da comum MLabs. isso, contratar um creator? Vou dar um exemplo da MLabs. Eu, Rafael Kiso, eu sei criar conteúdo, eu apareço, etc. Mas eu não tenho as mesmas características da persona
da própria MLabs. O que é a persona da MLabs? Toda marca, se a marca fosse uma pessoa, como é que ela seria? Seria um homem? Seria uma mulher? Como é que essa marca falaria? E no caso da MLabs, é uma mulher. E tem o jeito dela. Então, nos estudos de marca, né, a gente tem ali as características da MLabs. Então, eu apareço na MLabs eventualmente. Por isso que eu tenho o meu perfil. Então, a gente contratou a Paula Tebet, que é uma creator, lá atrás, alguns anos atrás, para criar, por exemplo, conteúdo pra gente no TikTok. Porque ela já tem a desenvoltura, já tem a dinâmica daquele ambiente e tem as características da marca. E, obviamente, trabalha com mídias sociais, sabe também falar sobre o assunto, né? Então, é estratégico até você ter creators que possam criar conteúdo para o perfil da empresa. Que é diferente do influenciador, que você paga o influenciador para ele falar lá no perfil dele, né? É aquilo que eu falei, né? É uma frase, né? Eu, por exemplo, eu sou a cara do meu perfil e do perfil da empresa, né? Aqui já, opa, eu posso trazer um especialista para estar ali, ser a cara do perfil da empresa. Exatamente. E tem que ser um só ou eu posso ter 2 ou 3 creators fazendo isso? Quando a gente fala de um número pequeno, pode. O ruim é de você ter muita gente, porque aí você não tem uma lembrança de marca. Porque a própria pessoa que vai aparecer, ela vai fazer parte do ativo de marca, né? Sabe aquela história do garoto Bombril? Você lembra da Bombril, você lembra do rosto do garoto propaganda, porque ele ficou por anos ali aparecendo. Então ele acaba virando um ativo da própria marca. Então a Paula Tebet, ela praticamente faz parte da lembrança de marca da MLabs, né? Então se você tiver muita gente, primeiro vai custar mais caro, mas você vai ter esse problema de dissonância, né, cognitiva de marca. Então é melhor você ter poucos, mas pode ter mais de um. Não é um problema. No caso da MLabs, a gente tem, inclusive, funcionários que aparecem no perfil da MLabs, mas que tem as características da marca. Então a gente tem a própria Bárbara Duarte, que é a nossa coordenadora de mídias sociais, ela também tem as características. Não por coincidência, né? Não foi uma coisa assim, vou contratar quem tem as características, né? Foi por coincidência. E ela aparece, então ela também cria conteúdo. Então tem mais pessoas que aparecem, mas são poucas. E aí você tem que tomar esse cuidado até, porque se essa pessoa sair, né? E essa é uma pergunta... essa é uma pergunta, Então assim, se as pessoas saírem, então você precisa criar um vínculo que seja contratual ou um vínculo maior. No caso da Bárbara, a Bárbara ela tem até uma participação no negócio da MLabs. Então ela já tem um vínculo maior. Ela praticamente é sócia do negócio. A Paula Tebet, a gente tem contratos anuais. Então a gente consegue ter um bom desempenho. Não é, sabe, um jobzinho, não, um trabalhinho que a gente vai fazer com freelancer. Não, você realmente precisa ter um contrato anual e ali ela não pode trabalhar para concorrente, né? Legal, legal. E uma coisa interessante, né? Você também tem um mecanismo, porque apesar do conteúdo ser, hoje, nas mídias sociais, ele ser de consumo rápido e ele prescreve, vamos dizer assim, ao longo do tempo, as pessoas esquecem, ele fica lá arquivado, né? Então, você tem um contrato que te garanta que amanhã, esse conteúdo que está ali, você tem o direito sobre ele, né? De maneira atemporal, né? Porque uma coisa é continuar produzindo conteúdo. Outra coisa é aquele conteúdo que foi produzido, de repente te dá dentro de uma plataforma uma queixa que cria um bloqueio e aí sem você saber a plataforma vai te banir. Né? Por que eu falo isso? Né? Às vezes é ponto cego. Eu tenho um amigo, ele tinha mais de 1 milhão de seguidores no canal dele no YouTube. Ele tinha feito uma collab com uma pessoa que estava entrando no mercado, fez uma collab para ajudar essa pessoa. Essa pessoa, depois de muito tempo, cresceu muito. E do nada ele tomou um strike do YouTube. O que é tomar um strike? Bloquearam o canal dele no YouTube. Ele foi descobrir por quê. Essa pessoa cresceu muito, contratou uma assessoria de marketing ou de publicidade, enfim, alguém para tomar conta da imagem. E aí eles fizeram uma varredura, tudo que tinha de conteúdo. Chegaram lá, acharam esse conteúdo e falaram pro YouTube, não tem permissão para usar a imagem. E aí ele conseguiu reverter. Mas pensa no dano de você ter... É igual você, né? Você tinha 130 mil, 200 e poucos mil clientes. Sim. De repente você tomou um strike, né? Um bloqueio. E foi o que aconteceu com esse meu amigo. Então é importante, se você tiver um creator, você tomar os cuidados, né, necessários para isso. No Instagram a gente tem portas diferentes, né? Stories, Reels, post no feed, carrossel, aba explorar, né? E aí cada uma delas é uma lógica, não é tudo a mesma coisa. A aba explorar é uma lógica, o Stories é outra lógica, o feed é uma lógica, o Reels é outra lógica, o carrossel é outra lógica, né? Como que é isso daí? Consegue explicar pra gente a diferença de cada um? Sim. Inclusive o Instagram é uma das plataformas mais completas quando a gente fala em termos de formatos.
em comparação com o TikTok ou com o YouTube e tal, porque ele permite realmente você ter uma jornada quase que completa ali com o seu seguidor. O Reels, ele é um formato que te ajuda a aparecer para pessoas novas, para pessoas que não te seguem. Originalmente, ele foi concebido para isso, para que você possa ser descoberto. Só que para você ser descoberto, você precisa realmente fazer um conteúdo bom, relevante e pessoal, que a gente estava falando. Tem que chamar atenção. Em termos tangíveis, o que significa isso? Esse Reel seu, ele tem que ter sinais sociais de que aquele conteúdo é muito bom. Por exemplo, retenção. Retenção significa a quantidade de tempo que as pessoas ficam vendo um Reels. Supondo que o seu Reels tenha 1 minuto, se as pessoas ficarem pelo menos 25% desse 1 minuto assistindo, já é um bom sinal pro Instagram de que há atenção. Se as pessoas deram um like no conteúdo, comentaram o conteúdo, compartilharam, um sinal importante de que houve atenção, de que aquele conteúdo de alguma forma é importante para as pessoas. Então, quando você tem esses sinais, ele passa a recomendar o seu Reels na aba do Reels para mais pessoas, que inclusive não te seguem. Isso te coloca diante de novas possibilidades. Então, você ganha seguidores em função muito do Reels. Já a imagem ou o carrossel, ele é regido por um algoritmo, e aí, para a turma entender que o algoritmo é um conjunto de regras, né? Ele é regido por um conjunto de regras para distribuir para quem já te segue. Então, quando você cria uma imagem ou um carrossel, ele distribui muito mais esse conteúdo para quem já está te seguindo. Não para todo mundo, senão seria incrível. Eu não sabia disso. Ele obviamente não distribui para todo mundo. Hoje, a média do Brasil, em termos de entrega, é de 12% em relação ao número de seguidores que você tem. Então, quando você faz um post, no caso de uma imagem ou um carrossel, você tende a ter um alcance de 12% em relação ao número de seguidores que você tem. É muito mais difícil você alcançar não seguidores com esses formatos, porque ele não foi pensado para isso. Como que você chega a não seguidores? Quando você cria um conteúdo tão útil, que a pessoa quer compartilhar com alguém. Que a pessoa quer comentar marcando uma pessoa. Que ela vai lá e envia por inbox para alguém. Fala, Germano, olha esse conteúdo aqui. É assim que você faz um post de imagem, um carrossel, chegar a novas pessoas. Pela utilidade daquele post. Ou pelo endosso que a pessoa quer dar. Ela, concordo, quero colocar, mostrar no meu stories aqui. Né? Mas originalmente ele é feito para quem te segue. O Stories, ele também foi pensado para entregar o seu conteúdo para quem te segue. Com um filtro maior. Por que esse filtro maior? Porque o Stories ele é entregue para quem te segue e é mais próximo ao seu perfil, principalmente nos últimos 7 dias. Mais próximo significa mais engajado, significa que tem maior afinidade com você. Na prática, isso significa que a pessoa, além de ter visto o seu conteúdo, ela também já compartilhou, ela também já comentou. Então, ela interagiu com você. Ela interagiu, ela te mandou uma mensagem no inbox. Então, quando ela tem essa proximidade, ela tende a ver mais os seus stories. Porque tem muita gente que segue, mas não dá um like depois, não comenta, não faz nada. E a maioria, inclusive. A maioria segue um perfil e depois aparece aquele post e não toma uma ação. Então, a afinidade dela com o perfil, apesar dela ter seguido o perfil, é mais perto de 0 do que de 10. Depois de 7 dias, o Instagram passa a régua. Fala, olha, esse novo seguidor, depois de 7 dias, qual é a afinidade desse seguidor? Toda vez que apareceu um post, será que esse seguidor comentou, compartilhou ou não fez nada? Se não fez nada, então perde 0, passa a régua, ele não mostra mais o seu conteúdo para aquele seguidor. Por isso que a janela de 7 dias é tão importante. Porque é a janela onde o Instagram está testando a afinidade das pessoas com o seu perfil. Por isso que é tão também importante a galera entender que não dá para trazer qualquer seguidor para dentro do perfil. Muita gente que faz sorteio não autorizado. Sabe aqueles sorteios cuja mecânica é me siga para concorrer a um iPhone, sei lá o quê, um Pix de alguma coisa. É horrível isso, porque você vai trazer um monte de gente que não tem qualificação para o seu perfil, que nunca vai comprar nada daquilo que você vende, não vai se interessar por aquilo que você fala, só tá lá pelo prêmio. Pelo prêmio, pelo sorteio. E quando ela não ganha, ela sai fora. Né? E mesmo se ela não sair fora, o que vai acontecer? O Instagram vai entregar o seu post para aquelas pessoas. Elas não vão consumir o teu conteúdo porque não tem nada a ver. Público. E aí o Instagram entende, então, que seu perfil não é relevante para essas pessoas. E ele começa a deixar de entregar para outras pessoas, inclusive, porque ele fala, seu perfil não tem relevância. Você acabou de conquistar, entre aspas, sei lá, 1.000 seguidores e nenhum dos 1.000 interagiu em nada do que você fez. Então você não tem relevância nenhuma. Ele não entrega nem para os 1.000, nem para os outros antigos. Ele começa a parar de entregar.
porque é um tipo de penalidade. E por que o Instagram faz isso? Porque ele quer reter o usuário dentro do aplicativo. Se ele mostrar um monte de baboseira, um monte de coisa irrelevante, O cara sai fora. o cara não fica no Instagram. E se ele não fica no Instagram, o Instagram não consegue mostrar anúncio, não paga as contas, né? Então é muito simples entender essa lógica. Se você faz um conteúdo que ajuda a reter o usuário dentro do Instagram, é o conteúdo que o Instagram vai adorar distribuir, porque você está ajudando o modelo de negócio do Instagram. Então o Stories ele foi pensado para entregar o conteúdo para quem te segue mais próximo ao perfil. E a gente tem então a live. A live é um formato ao vivo, geralmente mais longo, onde você vai ficar, sei lá, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora. Tá? E esse formato de live, ele não é tão usual dentro do Instagram. Inclusive, os brasileiros, segundo uma pesquisa da Opinion Box, raramente assistem lives. Quem assiste, assiste pelo menos uma vez por semana e olhe lá. Tá? Mas a grande maioria não gosta de assistir lives no Instagram. Tirando a pandemia, que a live realmente pegou um fogo, mas agora, hoje em dia, ainda não. Então, live tem que ser usado muito estrategicamente. Live tem que ser um evento, de fato. Então, você vai programar uma live, vai fazer uma live e transformar aquela live num evento de lançamento de um produto, lançamento de uma nova coleção. Tem que ser um evento. Gera antecipação, começa a avisar antes que vai ter aquela live, faz contagem regressiva, 5, 4 dias, 2 dias. Boa. Na live você vai aprender, e aí vai gerando uma... preciso ver essa live, não posso perder. Por isso que muita gente que simplesmente abre a live do nada, assim, vamos trocar uma ideia e tal. Você vai ver um monte de gente entrando e saindo, você não retém ninguém, então não adiantou nada, né? É um formato mais difícil. Então, para ser um formato legal, você tem que programar, gerar antecipação, transformar aquilo num evento. Eu tô vendo uns erros que eu cometi aqui. Você tá falando, eu tô vendo... Fiz um monte de besteira aí. O que dá para fazer em termos de live é quando você tem uma educação do público. Quando você educa o público que toda terça às 9 da manhã você vai ter uma live. E aí você começa a educar o público a esperar a live da semana que vem. E aí todo final de live você já antecipa a live da semana que vem, qual vai ser o tema. Isso ajuda você a formar comunidade, né? Então você pode estrategicamente usar lives dessa forma também. Mas o que mais funciona é quando você transforma a live num evento. E a gente tem o explorar dentro do Instagram. Então a gente falou de Reels, a gente falou de Stories, do carrossel, da imagem, de lives. A gente tem o Explorar, que é um ambiente... Tem o Explorar e tem a comunidade também, né? O canal de transmissão. Tem um canal de transmissão. O Explorar é um lugar para furar a sua bolha. O que significa isso? Para você, de fato, descobrir novos conteúdos baseado naquilo que as pessoas que te seguem, inclusive, que você segue, quais são os conteúdos dentro da sua rede de relacionamento que estão acima da média, que estão recebendo um engajamento acima da média. O que é o engajamento acima da média? O número de likes, número de comentários, compartilhamentos, visualizações acima da média da sua rede, não acima da média do Instagram como um todo. Então ele sempre vai olhar a sua rede de relacionamento, o que está sobressaindo, ele coloca lá no Explorar, para que você descubra coisas que a sua rede também está vendo e que você ainda não viu, né? Então geralmente é isso. E a gente tem o canal de transmissão, que é um novo formato, é uma nova porta, né? Nem todo mundo tem acesso. A princípio foi pensado para perfis de criadores de conteúdo. Então, nesse momento, é muito específico para os criadores terem uma proximidade maior com a sua comunidade. É um formato quase que um WhatsApp, né? Você pode mandar uma mensagem em áudio, você pode ter mandar alguma coisa, mas ele é mais unidirecional. Permite uma certa resposta, mas ninguém de fato pode publicar alguma coisa, só você. E aí as pessoas podem responder ou reagir àquilo que você está publicando. Também permite com que você traga alguém em algum momento para trocar uma ideia, bater um papo ao vivo. Dá para fazer? Uma live só para quem está no canal de transmissão? Só que por texto, não live. Tá. Então você fica conversando com a pessoa por texto e todo mundo fica assistindo o seu bate-papo ali. Eu nunca vi isso. Que legal. Quando foi lançado, o Zuckerberg fez esse tipo de teste com o Adam Mosseri, que é o head do Instagram, para mostrar como é que funcionava. Não pegou muito, eu não vejo as pessoas usando isso. O que mais pega é você realmente ficar mandando conteúdo, mas tem que ser um conteúdo diferente daquilo que você faz em outros canais, como Stories, como Feed, porque senão ninguém tem por que te seguir lá no canal de transmissão. Eu, por exemplo, sempre coloco os testes que o Instagram está fazendo, que o LinkedIn está fazendo, que o YouTube está fazendo, ou seja, quase que um furo de reportagem. Eu falo, turma, Instagram está começando a testar tal coisa, fica antenado aí. Por exemplo, esses dias eu falei sobre... Inclusive esse ano político, né? Eu falei que a Meta vai reduzir o alcance dos posts de cunho político. Inclusive, vai basicamente assim... Banir. Não é banir, mas assim, ele não vai mostrar. Se você tiver
escrevendo alguma coisa sobre política, provavelmente seu conteúdo não vai aparecer muito. Então, isso é uma notícia quente. Esse tipo de notícia eu posto no canal de transmissão. Legal. E as pessoas sentem valor, porque elas ficam sabendo antecipadamente coisas que ninguém E tá falando. atualizações também. Atualizações, etc, né? A história da taxação de 30% do iOS. Eu acho que o primeiro a falar sobre isso. E depois que eu falei, no dia seguinte, estava todo mundo repostando o que eu estava falando no canal, né? Então a galera descobre no meu canal muita coisa e isso faz com que a turma veja muito valor. É quase que uma assinatura ali. Alguém pagaria para estar no seu canal? Se a resposta for sim, você está indo no caminho certo de criar um conteúdo bom ali, né? Então a gente basicamente explorou. Eu citaria ainda, Marcelo, o inbox. Porque ninguém percebe que o inbox também é uma porta de conteúdo. Se você entender que o inbox é uma... O inbox é quando a gente manda mensagem uma ali mensagem no privada. mensagem, né? É, uma mensagem. A gente chama direct, né? Exatamente, o direct, o DM, né? DM. Porque ali acontece o seguinte, você pode conversar diretamente com quem é cliente, inclusive. Você pode usar o Instagram para se relacionar com quem é cliente. Isso é muito estratégico, isso é muito legal. E ninguém se liga nessa história. Você pode, por exemplo, seguir clientes. Ah, vou seguir todos os meus clientes? Não necessariamente, você pode seguir os seus melhores clientes. Você pode aplicar uma pesquisa, sabe a tal de pesquisa NPS? Net Promoter Score, uma pesquisa que pergunta assim, né? De 0 a 10, o quanto você indicaria meu negócio para alguém? Todo mundo que dá 9 ou 10 é um promotor do seu negócio. Siga os seus promotores. Coloque os seus promotores como seus amigos próximos dentro do Instagram. Dá para fazer stories privados, dá para fazer live exclusiva para os seus melhores clientes e dá também para você conversar com os seus melhores clientes. O que acontece a partir do momento que você faz isso? Você aumenta a afinidade dos seus melhores clientes com o seu perfil. Lembra da história da afinidade? Isso faz com que esses seus melhores clientes vejam muito mais os seus posts e seus stories, o que aumenta também a chance deles comentarem, compartilharem, fazerem o resto. Com um bônus, com uma prova social. Porque sempre que eles vão fazer alguma coisa, eles vão comentar, pô, eles são clientes. Verdade. Eles vão comentar de uma forma muito positiva, né? Ajudando você a vender mais. Ó, eu tenho uma pergunta aqui que tá fora aqui do script, né? Mas às vezes eu tenho algumas intuições e eu vejo um post ou eu tenho alguma intuição, eu falo, meu, se eu postar isso no meu perfil, o Instagram vai entregar, né? E é muito na intuição mesmo. Por exemplo, eu assisti o filme Sociedade da Neve. Assisti o filme, fiquei pensando no filme, fiquei pensando no contexto. Fui lá, peguei uma foto antiga em preto e branco, postei no meu feed, né? Postei e fiz um texto falando daquilo, né? Não tem nada a ver com o que eu faço de gestão, não tem nada a ver. Mas aquela foto ali estourou de curtidas, comentários, né? Ele arrebentou. E às vezes eu tenho essa intuição. Eu acho que isso, por exemplo, outro dia eu fiz um repost, era outra pergunta que eu queria fazer. Repost funciona? Então, uma pessoa fez um post, eu olhei e falei, nossa, esse post aqui, eu acho que no meu perfil vai entregar. Aí eu vou lá, faço o repost, né? O que é o repost? Eu coloco alguma coisa que outra pessoa colocou no perfil dela, não falo que é meu aquilo, eu não vou lá e copio o que ela fez e repito. Não, faço um repost, marco a pessoa, tá escrito lá que é um repost. E aí entrega, às vezes, mais no meu perfil do que no perfil de quem postou original, né? Por que essas coisas acontecem? Bom, a foto, eu não sei exatamente qual era a foto, o que tinha na foto, mas... Era um avião meio quebrado, caído no chão ali, preto e branco, uma foto antiga do filme Sociedade da Neve. E aí, ali eu tava falando sobre, né, ética, o que é certo, o que não é certo, dependendo da situação, como você toma a decisão. Enfim, era um filme que mexia bastante. Certamente era um momento também do filme, né? Da alta do filme, aquela história. Ou você entra numa conversa, ou você cria uma conversa. Naquele momento você entrou numa conversa existente. E isso nas mídias sociais ajuda você a ter uma performance maior. Quando você consegue entrar numa conversa existente que de fato está em alta, né? Você surfa essa onda junto. Então, acho que tem um pouco a ver disso. Os próprios algoritmos detectam sobre o que você está falando, né? E começam a mostrar aquele seu conteúdo para quem já está interessado nesse assunto. Realmente teve muita gente falando sobre o filme, né? E isso estava em alta, então acho que ajudou. No segundo ponto do repost, tem dois pontos aqui, né? Primeiro, talvez o seu perfil tenha mais alcance do que o perfil de quem originalmente postou. Então isso pode ter feito com que você realmente tenha mais alcance bruto do que o original. Mas daqui para frente,
que está acontecendo já, isso é uma mudança para esse ano, inclusive. O Adam Mosseri, ele veio já 2 vezes a público. O Adam Mosseri, turma, é o head do Instagram. É o cara que comanda o Instagram. Muita gente acha que é o Zuckerberg. Não, o Zuckerberg é da Meta como um todo, né? Mas o Instagram tem lá o seu cabeça, que é o Adam Mosseri. Ele veio 2 vezes a público falando o seguinte, que o Instagram cada vez mais está buscando ter um conteúdo autêntico. É muito subjetivo muitas vezes, né? O que é autêntico? O que é autenticidade? Só quando a gente tangibiliza algumas coisas, que eu já tenho visto na prática acontecer, quando a gente faz um repost, quando a gente pega um conteúdo, copia e cola, ou o próprio Instagram reduz o alcance do copiado, porque ele já tem uma assinatura biométrica do conteúdo original. Isso está acontecendo muito com franquias, com unidades. Muita gente que tem franquia tem a master e tem as unidades, né? A unidade reposta que foi na master aí já não tá entregando. Todo mundo copia e cola na íntegra. A imagem, a legenda e tudo. E aí acontece, ninguém está entregando nada. E o pior, o Instagram muitas vezes está entendendo que esses perfis estão tentando se passar pelo perfil original, bloqueando o perfil, como se fosse um perfil fake daquele original. Entendi. Né? Mas isso é quando você tem uma quantidade de posts copiado na íntegra. O seu caso não foi na íntegra. Você talvez tenha pego a imagem e colocado o repost, a sua legenda foi a sua legenda, né, citando a pessoa, o que é menos pior nesse sentido. Mas daqui pra frente, muita gente que copia conteúdo, até seu mesmo. Provavelmente tem muita gente que pega o seu vídeo e reposta o vídeo na íntegra, né? Vai ter o alcance reduzido. O Rafa, pra gente ir encaminhando aqui pro final, eu tenho um monte de pergunta, mas o nosso tempo ele é escasso, né? Como que você planeja as suas postagens? Eu planejo assim, eu sempre trabalho com 15 dias de antecedência. Eu trabalho com um calendário quinzenal para que eu possa ter também essa sensibilidade do que está acontecendo no momento. Se você trabalha com tudo muito planejado, sei lá, de 2 meses, você acaba perdendo essa sensibilidade. Você está criando um conteúdo hoje que vai ser postado daqui 2 meses. Você não pega esse timing das coisas, né? Então, eu tenho um calendário quinzenal. Eu tenho uma metodologia proprietária que fala do calendário transmídia. O que é esse conceito transmídia? É eu poder ter uma mensagem central que eu vou passar ao longo daqueles 15 dias. Ou daquela semana. Poderia ser uma semana. Explica mais. O que é uma mensagem central? Vamos supor. Nessa semana eu vou falar sobre e-commerce. Então, a semana inteira eu vou falar sobre e-commerce de formas diferentes, com posts diferentes. Nos stories, no Reels, no feed, no carrossel. Então, no Reels eu vou trazer um corte, talvez, meu, de um podcast falando de e-commerce. No feed eu vou trazer ali uma imagem de uma pesquisa sobre e-commerce no Brasil. E aí eu faço as minhas considerações na legenda. No carrossel eu vou dar, sei lá, 7 livros que você deveria ler se você tiver um e-commerce. No Stories eu vou fazer já uma chamada com um link externo para você, de repente, fazer uma masterclass de um e-commerce, alguma coisa nesse sentido. Eventualmente posso fazer uma live também sobre isso, que é uma sequência lógica, né? Então veja que todos os conteúdos têm a ver com a mensagem central que é sobre e-commerce, mas não são os mesmos conteúdos. Uma coisa completa a outra, dentro de uma jornada, que é a jornada do cliente dentro do Instagram. Lembra que eu expliquei? Então o Reels é a primeira etapa, onde te coloca no radar de pessoas novas sobre aquele assunto. Depois as pessoas passam a te seguir, entram no seu perfil. Ali é o momento de entregar, então, um conteúdo para aumentar o nível de consideração delas por você como especialista no assunto, onde entra a imagem, o carrossel e o stories, né? Depois vem a etapa 3 dessa jornada, que é a conversão, que é onde a gente está fazendo uma live ou um link externo, mandando ali, de repente, para uma aula, uma masterclass, onde a pessoa tem que se inscrever para ver. Só que a jornada ela não acaba aí. A gente tem a experiência própria, que seria a pós-compra, e a experiência compartilhada, que é quando você tem promotores já do seu negócio, quando você tem, de fato, pessoas que são clientes que querem falar sobre a experiência que vivenciaram. Na experiência própria, são aqueles primeiros clientes, são os clientes que acabaram de se tornar clientes. Então é legal você criar conteúdo exclusivo para eles. Lembra que eu comentei do NPS? Então você trabalhar com conteúdo exclusivo no Stories, privado, né? Melhores amigos. Lives para quem se tornou cliente agora, para você tirar dúvidas. Então dá para criar conteúdo exclusivo para quem já é cliente, porque você aumenta muito a chance desse cliente querer falar sobre você, porque você aumentou o nível de experiência do cliente. Ele comprou um produto ou um serviço, mas além disso você entregou mais, você foi além, você entregou mais coisas ainda
porque essa pessoa se tornou cliente. E aí vai para a última etapa, que é a experiência compartilhada, que é quando você incentiva o seu cliente a falar, a mostrar como é que foi a experiência dele com o seu produto, serviço e tudo mais. Muitas vezes, no meu caso, livro. As pessoas marcam nos stories que estão lendo meu livro. Essa está lá na última etapa, que é a experiência compartilhada. As pessoas compartilham o print da mentoria que elas estão fazendo comigo, ou do curso, ou da MLabs, enfim. Então, você tem uma série de conteúdos que são feitos pelos próprios clientes, que você pode repostar. Isso tudo está dentro do calendário de 15 dias, pensando nessa jornada completa. Que legal. Sabe o que você falou um negócio? A gente fala assim muito hoje, né? A gente fala assim, você tem que ter um conteúdo instagramável. E quando a gente fala o conteúdo por exemplo, se você tem uma doceria, a tua doceria, ela tem que ser instagramável, porque a pessoa vai na tua doceria, ela bate uma foto e ela fala, olha onde eu tô. Tem um espaço bonito ali que todo mundo quer tirar foto. Então, por exemplo, tinha um restaurante lá em Florianópolis e ele tinha uma cadeira de balanço que era voltado para o Mar de Santo Antônio, Lisboa, um visual lindo. Todo mundo que ia lá sentava naquela cadeira, batia uma foto e marcava. Pargos. Né? Não tem mais esse restaurante, mas todo mundo... Eu fui para esse restaurante porque alguém bateu uma foto, eu vi a foto. Sim. E aí eu quis ir nesse lugar. Então você cuidar, porque até isso tem a estratégia do conteúdo, né? Pô, você cuidar do teu estabelecimento, se você está no varejo, né? Do serviço que você faz. Por exemplo, o que acontece muito quando a pessoa vai fazer meu treinamento. Eu tiro foto com todo mundo. No final do treinamento, falo, ó, quem quiser tirar foto, eu vou fazer uma fila aqui, vem aqui tirar foto. Aí tem 300 pessoas no treinamento, são 300 pessoas que batem foto comigo e postam a foto e estão compartilhando. Isso daí, é a última e etapa. ele tá entregando. Então, você dá atenção para o seu cliente, dependendo do que você faz. É muito importante. Então, por exemplo, eu vou ali no barbeiro, né? E o barbeiro é legal, eu chego lá, faço um stories mostrando que eu estou entrando no barbeiro, faço uma foto, né? E estou compartilhando o conteúdo do barbeiro. Por quê? Porque é instagramável. Eu quero falar, eu estou aqui nesse barbeiro, esse barbeiro é legal. E Tudo isso hoje em ajuda. dia tem que ser intencional, né, Tem que Germano? ser intencional. Justamente para você criar promotores. Então, você citou o ambiente. Mas para quem está vendendo online, a embalagem também pode ser instagramável. Você pode entregar com uma carta escrita à mão, que já aumenta a chance da pessoa querer tirar uma foto e postar no Stories. Então, tudo tem que ser pensado para que aumente a probabilidade da pessoa se tornar um promotor no Instagram. Que legal, que legal. Ó, a lógica da venda, então, só para a gente fechar com chave do ouro, né? Você deu o caminho. Então, primeiro você vai colocar no Reels para poder alcançar, depois vai fazer um conteúdo para a pessoa levar em consideração, você vai fazer um Stories com um link ou uma automação que você vai mandar uma conversa no direct. O MLab faz isso também, né? Não. Ele não faz essa essa automação, automação. não. Tá. E aí a pessoa faz ali, e aí você, para venda. O passo a passo da venda é esse. Levando o dentro do teu livro, o Unbound Market, você mostra esse passo a passo e isto aqui no final do dia vai gerar uma venda, vai gerar um cliente. Esse cliente vai comprar de novo e vai promover sua marca. O livro, inclusive, né, concomitante a essa história da venda, o jogo final não é vender mais, é transformar cliente em promotor. Para você vender mais exponencialmente. Então, tudo no final do dia, obviamente, é venda, mas... Porque se você só se preocupar em vender mais, você está preocupado sempre com o próximo cliente. E nunca com quem já é cliente. E a ideia é se preocupar cada vez mais com quem já é cliente. Para que você transforme seu cliente em promotor. E ele te ajude a vender mais. Porque cada um dos seus clientes no Instagram tem o quê? 800, 1000 conexões. E ao fazer um stories desse no seu restaurante, da sua embalagem, do seu produto ou serviço, vai atingir 1000 pessoas, 2000 pessoas. Isso tem um efeito exponencial. E a gente tem que usar esse efeito exponencial ao nosso favor. E por isso que é tão importante se preocupar com a experiência. Vender uma experiência acima do produto ou do serviço. Porque não basta hoje em dia só ter o produto bom, o serviço bom, porque isso é premissa, né? Você compra porque você espera que o negócio seja bom. Então, quando a experiência é boa, que é o atendimento bom, a pessoa comentou, você foi responder, você deu atenção, você criou um conteúdo exclusivo, você pensou na pessoa, isso aumenta a experiência, aumenta a probabilidade de ser promotor. Então, a gente tem realmente essa jornada, descoberta, consideração, conversão. A experiência própria, a experiência compartilhada, que são 5 passos. Por isso que não acaba no terceiro passo, né? Tem uns 5 passos por causa disso. Mas para vender, o que a pessoa precisa pensar? Ela sempre tem que pensar em 3 fases. Uma fase pré, uma fase durante, uma fase pós. Pense em Black Friday, para tangibilizar para a turma. Você quer vender mais na Black Friday? Não adianta você só entrar no dia da Black Friday. Você tem que pensar na fase pré-Black Friday para você captar potenciais clientes para Black Friday. Captar potenciais clientes significa, turma,
Ó, o que vocês querem ver de promoção quando a Black Friday chegar? Alguém aí quer fazer parte do meu grupo VIP exclusivo para receber em primeira mão a oferta lá no dia 24 de novembro? Isso a gente está aqui em outubro, sei lá, em setembro. Então você começa a trabalhar na captação. Você investe até mesmo em mídia na captação, porque é muito mais inteligente investir no pré do que durante a Black Friday, que tem um monte de concorrente, então vai pagar mais caro, né? Então você captura primeiro a atenção e o tal do lead, o tal do potencial cliente aqui. Quando chega a fase durante, você vai trabalhar então com quem você já captou. Pelo WhatsApp, pelo direct, gastando menos dinheiro com mídia, mas em mais esforço ali em falar com as pessoas que são interessadas. E aí tem a pós. Nem todo mundo comprou, que se mostrou super interessado, etc. Você tem que oferecer alguma coisa para essas pessoas, porque elas já estão quentes. É a história do lead quente. Já se conectaram, já te acompanharam. Exatamente. Você tem que ter alguma oferta para essas pessoas, mesmo que seja liquidação, no caso da Black Friday, Cyber Monday, você tem outras coisas. No lançamento, você tem ali a fase de captação, onde você faz ali então uma aula grátis, as pessoas se inscrevem, deixam o WhatsApp, o e-mail. Aí você tem a abertura do carrinho, que é a fase durante, e você tem depois um downsell. Traduzindo aqui para a turma, você oferece alguma coisa que é mais barata, um curso. Você está oferecendo um mastermind, quem não comprou mastermind pode entrar num curso, né? Então, para todos os negócios funcionam dessa forma. É que ninguém se estrutura, ninguém planeja dessa forma. Mas se você se planejar assim, você consegue vender mais. Pô, que pena que nosso tempo tá acabando. Pra gente finalizar aqui, né? A gente tem um ritual aqui que a gente fala do comando, né? E eu peguei alguns comandos, fui anotando aqui, né? Coisas que você falou, os comandos. E uma das coisas que eu coloquei aqui, né? De comando, eu coloquei vários aqui, se planejar 15 dias, durante 15 dias, uma mensagem central. Para mim é um baita comando, eu vou chegar lá na empresa, já vou falar, time, cada 15 dias é uma mensagem central, a gente se planeja para isso, aí faz uma live para isso, aí monta todo um calendário pensando na imagem central, na construção dessa imagem, né, e na finalização com algum tipo de oferta. Muito legal. Qual é o comando que você deixa para quem está ouvindo a gente aqui? O meu principal comando, que é o meu lema diário, é de que nessa história toda de mídias sociais e tal, não existe mágica, existe lógica. Muitas vezes a gente está procurando pelo atalho, a gente está procurando pela mágica, a gente está procurando aquela fórmula pronta. Faz 3 reels e 3 posts e você vai crescer. Mas não funciona. Pode até funcionar às vezes a curto prazo, né? Porque alguém te falou e você fez e tal, funcionou. Mas quando as coisas mudam, e a única certeza que eu dou é que elas vão mudar, porque as mídias sociais são muito dinâmicas, para de funcionar e você não sabe mais o que fazer. Agora, quando você entende a lógica, e hoje a gente falou bastante da lógica das coisas, você é mais capaz de se adaptar ao longo do tempo, entendendo como é que o jogo funciona. E principalmente nas mídias sociais, o jogo é de retenção para que o próprio Instagram venda mais anúncios. Quando você entende essa lógica, você, poxa, então se eu criar um conteúdo que ajuda a reter o usuário na rede, é o conteúdo que vai mais para frente, né? Então, turma, não existe mágica, existe lógica. Isso, e competência, né? Porque quem não tem competência não se estabelece, você precisa parar o seu tempo, olhar e falar, deixa eu desenvolver a competência de reter as pessoas. O que as pessoas querem ouvir? Como eu faço para reter? Né? Enfim, isso daria só isso já daria também um outro podcast E não inteiro. achar, cara, que mídia social é coisa de entretenimento, perda de tempo, moleque, sei lá. Não é, gente. Mídia social é um negócio fundamental para o seu negócio e vai ser cada vez mais, né? É uma ferramenta de alavancagem legal. Rafael, quem quiser te achar, como que faz para te achar? Qual que é a melhor mídia para te achar? O que a pessoa precisa fazer para encontrar você? Eu tô praticamente em todas, mas hoje no Instagram, onde eu tô mais ativo, é @RafaelKiso, Rafael com F normal, Kiso é Kiso. Que legal, cara. Cara, obrigado. É assim, ó, eu espero que o comandante que assistiu aí já curta, já compartilhe isso daí. Ouça de novo esse podcast e anota, porque eu peguei informações aqui que eu já vou chegar na empresa na segunda-feira e vou falar com o time e vou falar, olha, vamos fazer isso aqui, por exemplo. É uma única coisa que eu falei, vamos planejar o nosso calendário a cada 15 dias, um tema? Então eu posso 15 dias falar só de e-commerce, depois 15 dias eu posso falar só de vendas, depois 15 dias falar só de liderança, depois Pode 15 ser por dias semana falar também, só de né? cultura. E aí a gente cria um calendário voltado para isso. Isso vai culminar numa live, né? Numa live onde esclarece dúvidas, traz um expert, traz um negócio, e eu acredito que vou aumentar meu engajamento nas redes sociais. Depois eu vou te contar o que aconteceu. Cara, Boa. Obrigado, tá? Obrigado, agradeço. Parabéns pelo seu trabalho. A história é incrível, né? E eu vou te chamar para novas oportunidades para a gente vir aqui fico super à disposição. gerar valor aqui para nossa audiência, tá? Obrigado, Rafael. É isso. Valeu, comandante. Valeu.